Dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Lucas, hoje nós estaremos aí lendo e refletindo no capítulo de número 10, do livro de Lucas, aonde ele fala do Evangelho completo. Nós vamos fazer a leitura de dois versículos, o versículo 1 e o versículo de número 2. Lucas, capítulo de número 10, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto ele fala sobre a missão dos 70, a missão de evangelização que Jesus empreendeu com seus discípulos na proclamação da sua palavra, na proclamação do seu evangelho. E faz-se urgente nos nossos dias de hoje essa proclamação. E a nossa revista, ela inicia aí na sua introdução falando sobre o Pacto de Lausanne, que aconteceu em junho de 1974, no qual 2.400 participantes, representando 150 nações, se encontraram lá na Suíça, na cidade de Lausanne, para esse congresso mundial de evangelização. A revista americana Time descreveu o encontro como um fórum formidável, possivelmente o encontro cristão mais abrangente já visto na história da igreja. E o conceito que surgiu ali naquele encontro, onde foi estabelecido o chamado Pacto de Lausanne, era sobre a missão da igreja e a sua missão no mundo. Que ela era uma missão que tinha que ter uma visão missionária, de missão, de evangelização, mas também ela tinha que ter uma prática missionária. Uma prática missionária, onde essa junção, esse casamento de visão missionária e de prática missionária, em que não somente se considerava o crescimento numérico da igreja, mas também a expansão, pessoas, de vidas que eram alcançadas pela transformação que o Evangelho operava na vida dessas pessoas. Era o chamado Evangelho integral. Não era aquela preocupação somente com o número, com o aumento numérico, mas é com a vida das pessoas, em toda a sua totalidade. A preocupação com o seu espiritual, a preocupação com o seu emocional e a preocupação com o seu físico. Então tinha essa grande responsabilidade de levar esse Evangelho às pessoas, alcançando as pessoas de forma integral. Era trazer uma mensagem que alcançasse o coração de todos os homens de maneira universal, sem distinção, sem acepção de pessoas. Pessoas de todos os lugares, pessoas de todas as condições sociais, pessoas que estavam sendo marginalizadas, pessoas que eram esquecidas pela sociedade. Não apenas evangelizar uma elite, mas evangelizar todo ser humano. Todas as pessoas em todos os lugares da terra deveriam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque o Evangelho ele é para todas as pessoas, todos os lugares do mundo, independente da cultura, independente da religião. Esse Evangelho deveria alcançar todas as pessoas. Então foi um grande impulso missionário que ocorreu ali, naquele chamado Pacto de Lausanne, naquele encontro missionário, o maior encontro da história da igreja, que visava a evangelização do mundo, ganhar as pessoas para Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo
ele tem que alcançar todas as pessoas em toda a sua totalidade material e espiritual. A transformação do ser humano. E uma vez o ser humano sendo transformado, toda a sociedade, ela também é transformada. E o objetivo dessa lição de hoje é que possamos nos instruirmos, conhecermos a amplitude desse Evangelho de Cristo. Como ele alcança, como ele é amplo, como ele contempla todas as áreas da vida humana. Não somente aquela questão espiritual, divorciando aí da vida prática do nosso cotidiano, mas um evangelho que faz diferença nas nossas vidas. E o primeiro tópico da nossa lição fala sobre o evangelho das missões. O evangelho das missões. O evangelho que se preocupa, o evangelho que atende esse clamor das pessoas por mudança de vida, mas a igreja precisa entender a sua responsabilidade. Que a igreja, ela é missionária. Ela foi constituída por Jesus para pregar a sua palavra, para levar o evangelho a todas as pessoas. É o existir da igreja, faz parte da essência da igreja a evangelização, a fazer missão. A igreja existe para fazer missão. A igreja, ela não pode ser um clube social, a igreja não pode ser um ajuntamento de pessoas que gostam de ficar juntos, que compartilham de algumas ideias. A igreja existe para fazer missão. Quando a igreja deixa de fazer missão, ela deixa de ser igreja. Ela não é mais a igreja de Jesus. Ela continuamente ela tem que estar fazendo missão em toda a sua existência, em toda a sua prática. Por isso que é importante. E o verso de número 2 fala a respeito disso. Jesus, advertindo os seus discípulos, disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí ele mostra o mundo, que é o nosso campo missionário, que é a nossa seara. E dois aspectos que continuam presentes nos nossos dias de hoje. Primeiro, que a seara continua grande. E o segundo, que os trabalhadores são poucos. Nós somos desafiados, diante da nossa realidade, a estarmos trabalhando nessa seara, que precisa ser evangelizada. Nós temos aí uma sociedade, onde muitas vezes nós pensamos assim, mas as pessoas são cristãs. As pessoas, elas praticam parte do cristianismo. Mas precisamos entender que a sociedade que nós vivemos hoje, urgentemente, precisa ser evangelizada. A própria igreja precisa ser reevangelizada. Porque muitos estão na igreja por tradição, porque vieram de pais evangélicos, avós evangélicos, e continuam na igreja. Acostumaram com a vida da igreja, com a prática da igreja. Gostam do ambiente da igreja, mas ainda não foram evangelizados, não foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Há muitos que estão na igreja porque o ambiente é gostoso, porque as amizades são melhores. As pessoas são mais compreensivas, as pessoas são mais acolhedoras, mas também não experimentaram a graça salvadora de Jesus Cristo. Então, quando olhamos no nosso contexto, nós vemos que a nossa seara é grande. E ela contempla a igreja que nós estamos, porque a igreja, muitos precisam ser evangelizados ainda. Os filhos dos crentes precisam ser evangelizados. Os netos dos crentes precisam ser evangelizados. A família, de uma maneira geral, precisa ser evangelizada. É uma seara que está aí pronta para a colheita. Nós temos aí os nossos vizinhos, nós temos as pessoas que convivem conosco, muitas vezes no ambiente de trabalho, ou fazem parte de um círculo social que nós frequentamos, que nós fazemos parte. Então, o grande desafio continua sendo essa seara. Uma cidade que nós precisamos alcançar,
quando olhamos num contexto mais próximo da igreja, onde nós estamos inseridos, nós estamos numa cidade, nós estamos no centro da cidade, e se olharmos em volta da igreja, vamos olhar aí 3, 4 quadras, né, em todas as direções. Quantas pessoas fazem parte da igreja, que moram tão próximos da igreja, mas não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo? Então a igreja, ela precisa se preocupar com isso também, né, com o seu entorno, para que o Evangelho alcance a vida das pessoas. A seara é grande, nós temos desafios na nossa cidade, nós temos desafios na nossa família, nós temos desafio no nosso ambiente de trabalho, como temos desafios também em outras localidades, em outros estados, em outros países. A igreja precisa fazer missão. A igreja precisa estar cumprindo a ordem de Jesus Cristo. Mas os trabalhadores ainda continuam sendo poucos. Existe a necessidade do despertamento, para que as pessoas entendam que fazem parte da igreja, que foram chamados por Jesus Cristo para a salvação, mas também a responsabilidade de estar compartilhando, repartindo o evangelho da salvação. E por isso que precisamos que mais trabalhadores entendam, se conscientizem e tenham uma grande responsabilidade, fazer parte nessa grande empreitada que é essa colheita, que é estar trabalhando, colhendo os frutos do Evangelho de Jesus Cristo. Então, cada um de nós que estamos aqui somos trabalhadores. Cada um de nós fomos chamados, fomos contratados pelo Senhor da seara para trabalhar ali na sua colheita. E precisamos estar sempre com esse objetivo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. A responsabilidade não é somente da liderança, mas a responsabilidade é de cada cristão. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Cada um de nós fomos chamados para esse Evangelho. É fácil? Não é fácil. O versículo 3 ele diz: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vivemos um momento difícil. Pregar o Evangelho não é fácil. Por isso que muitas pessoas, elas vão por um caminho diferente. Eles pregam o Evangelho muito próximo daquilo que as pessoas querem ouvir. Não daquilo que elas necessitam ouvir. Mas o Evangelho muitas vezes adocicado, o Evangelho romantizado, para alcançar a vida dessas pessoas. Porque vivemos numa situação difícil. Dar o testemunho na nossa sociedade hoje é corrermos riscos. Falarmos do Evangelho na nossa sociedade, nós corremos riscos. Às vezes são aqueles riscos que acontecem dentro da nossa casa. De sermos mal interpretados, de sermos objeto de zombaria, de gozação. Muitas vezes pessoas correm o risco de vida. Não vamos falar em países aí onde o Evangelho é proibido, como nos países islâmicos, como nos países budistas. Nós estamos falando no nosso contexto. Muitas vezes as pessoas se arriscam as suas vidas para entrar em lugares onde é dominado, muitas vezes, pelo pecado e nas suas múltiplas facetas, né? Nas suas múltiplas aparições, nas suas múltiplas práticas, onde se confronta tráfico de drogas, aonde se confronta prostituição, aonde se tantas coisas, roubos. Então o Evangelho precisa entrar nessas regiões. E quem vai, corre risco. Corre risco. Porque está confrontando uma área aonde reina o pecado e aonde reina a interferência do diabo na vida dessas pessoas. É adentrar um território que é dominado pelo mal. É avançar sobre esse território que está sendo dominado pelo mal.
é se confrontar diretamente com as hostes do maligno, que muitas vezes tem aprisionado, tem acorrentado vidas, destruído vidas. E nós vamos aonde? Ao resgate dessas pessoas. Como? Com o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da libertação. E nós vamos confrontar, nós vamos estar diante, de frente, com as hostes do maligno. E vamos sofrer isso, as consequências disso. Porque o inferno, ele se levanta contra a igreja. Ele não aceita calmamente perder território. Então, Jesus advertiu, vocês vão, eu vou enviar vocês como cordeiro para o meio de lobos. Então, pregar o Evangelho não vai ser uma tarefa fácil. As pessoas não vão aceitar de bom grado. Muitos vão resistir. Mas essa continua sendo a tarefa da igreja. Mas isso não pode nos inibir. Não podemos perder a coragem por causa disso. Não podemos nos amedrontar por causa disso. Porque nós teremos conosco a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento para enfrentarmos essas situações que vão acontecer na vida da igreja. É triste uma igreja que vive uma calmaria. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa igreja está uma bênção, que maravilha. Maravilha é coisa nenhuma. Está assim porque a igreja não está fazendo a obra de Deus. Porque se fazer a obra de Deus, ela vai ser confrontada. Ela vai ter problemas. Igreja que não tem problema é porque não está fazendo a obra de Deus. Porque ela se acostumou, ela se acovardou diante dos desafios e ela vive aí um momento mágico, lúdico. E ela se esquece qual é o verdadeiro significado. Jesus advertiu, Jesus teve problemas com isso. Então a igreja está em guerra, a igreja que está pregando o Evangelho vai viver as consequências disso. Então a gente não pode se enganar. Muitas vezes essa calmaria, essa bonança é por falta de atuação da igreja, que não confrontou, mas que simplesmente se acomodou. Então o diabo não vai estar muito preocupado ali. Estão acomodados, eles não estão me afrontando. Deixa eu continuar destruindo as vidas das pessoas, porque a igreja não está preocupada. A igreja, às vezes ela tem um sentimento de egoísmo. Ela se preocupa consigo mesmo, mas não se preocupa com a vida das outras pessoas. E uma das coisas que precisa ser quebrado em nome de Jesus na vida da igreja é todo o egoísmo. A gente precisa amar as pessoas assim como Jesus amou. Por isso nós fomos chamados. E o texto de Lucas vai falar exatamente sobre isso, sobre essa responsabilidade da igreja. Mas para quando é essa pregação da igreja? Para quando é isso? O verso 4 nos diz, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por quê? Porque é urgente. Não dá tempo da gente ficar se arrumando, se preparando. Porque nesse exato momento que nós estamos falando aqui, milhares de pessoas estão morrendo em todo o mundo, sem ouvir o Evangelho. Imagine esse momento. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas? Quantas pessoas morrem no mundo sem nunca terem a oportunidade de ouvir o Evangelho? Ah, mas isso está tão distante de nós. Vamos olhar para a nossa cidade. Vamos olhar para a nossa realidade, vamos olhar para as nossas famílias, que também estão inseridas nesse contexto. Quantas pessoas que perecem sem terem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo? A gente, cada vez que vê lá uma pessoa, anuncia falecimento de tal pessoa, será que essa pessoa ouviu o Evangelho? Será que ela teve a oportunidade de ouvir sobre a salvação? Então, ela é urgente. Não dá tempo da gente ficar se preparando, porque a missão ela é urgente. A gente precisa entender exatamente isso, que nós somos chamados nesse contexto, de que não dá tempo de arrumar a bolsa, arrumar as mochilas, não dá tempo do alforje, não dá tempo de colocar as sandálias, e não dá tempo nem de saudar as pessoas pelo caminho. Tal é a urgência, é óbvio que está falando em sentido figurado, mas tal é a urgência da evangelização. Ela se torna urgente nos nossos dias de hoje. Então ela deveria ser o quê? Prioridade máxima na vida da igreja e na vida de cada cristão. A evangelização como prioridade máxima,
para que mais pessoas ouçam o Evangelho. E nós podemos, como igreja, compartilhar desse Evangelho de diversas formas. Nós temos tantas formas de compartilhar o Evangelho. Nós compartilhamos através de falarmos do Evangelho, de darmos um bom testemunho. Nós enviamos áudios, nós temos isso na igreja. Nós podemos alcançar as pessoas, nós podemos fazer alguma coisa. A gente perde tanto tempo lá no Facebook e outras redes sociais, né? Vendo coisas e ouvindo, lendo sobre fofocas, mas a gente às vezes esquece de dar um clique lá e compartilhar um link com uma pessoa, com um irmão, com um conhecido, que aquilo pode fazer diferença na vida dele. Aquilo pode mudar a história dele. Então nós precisamos ter essa urgência, né, de gastarmos menos tempo com coisas frívolas, com coisas que não levam a nada, e investirmos naquilo que realmente é importante para a vida das pessoas. E não podemos nos esquecer de uma coisa: um dia nós vamos dar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Tivemos a oportunidade e não fizemos. Às vezes aquela palavra de Jesus que diz, né, eu estava, Jesus falando lá aos fariseus, né, eu estava doente e não fosse me visitar. Tantas coisas que a gente pode fazer, né? Você perder tanto tempo com coisas aí que não levam a nada e esquecemos daquilo que é importante. Então, a urgência. E que evangelho que nós vamos falar? De que evangelho nós vamos pregar? Verso 5. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. É o evangelho da paz. O mundo, as pessoas, elas precisam de paz. As pessoas estão vivendo num momento de tanta dificuldade, onde elas vivem tanta preocupação, tanta ansiedade. As pessoas não estão adoecendo emocionalmente, adoecendo espiritualmente, porque falta paz. E esse é o evangelho da paz. Esse é o evangelho que muda as pessoas. Eu estava lendo um artigo ontem e o autor ele disse assim, que foi dar um clique no YouTube. E ele diz assim, ele digitou lá, como encontrar a paz? Apareceu centenas de vídeos, mas nenhum falava sobre a verdadeira paz, que é o evangelho de Jesus Cristo. Havia tantas fórmulas para se encontrar a paz, tantas meditações, tantos tipos de situações que você se coloca, fórmulas, mas nenhuma falava a respeito da paz verdadeira. E a paz verdadeira você só encontra em Jesus. É o evangelho da paz. É o evangelho que traz paz ao coração do homem, traz paz ao coração da humanidade. E nesse momento que nós vemos, né, essa falta de paz, corações em guerras, seja individual, seja familiar, seja numa cidade que não tem paz, uma cidade que é vítima da violência, vítima de roubos, vítimas aí de tráfico de drogas, vítimas de prostituição. É a cidade que precisa ser evangelizada. E falarmos no mundo que vive um ambiente de guerra. A gente hoje está focando lá na Ucrânia, mas a gente esquece que há conflitos matando milhares de pessoas, principalmente crianças, idosos, na Somália, no Iêmen, na Síria, em tantos outros lugares do mundo onde há conflitos. O mundo está em guerra. Não é uma determinada região do planeta, mas o mundo está em guerra. O mundo precisa de paz. Por isso que o evangelho é o evangelho da paz. Só haverá transformação quando esse evangelho chegar aos corações das pessoas. O evangelho é o evangelho do estilo de vida simples. O verso 7 diz: permanecei na mesma casa,
comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. É o evangelho da simplicidade, do modo simples de viver. Hoje nós vivemos o evangelho da ostentação, da arrogância, da prepotência, mas nos esquecemos do evangelho da simplicidade, o evangelho de conviver com as pessoas, de extrair o melhor que as pessoas têm dentro de si. Muitas igrejas têm partido para esse lado, né? Depois da chamada teologia da prosperidade, de ter o evangelho da ostentação, de ter esse evangelho da prepotência, de ter esse evangelho da arrogância. Eu tive uma experiência com isso, porque por não pertencer a determinada igreja, de determinada pessoa, a pessoa passou por todos os que estavam perto de mim, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quando chegou em mim, ele disse assim, Deus te abençoe, porque eu não era da mesma igreja, então Deus te abençoe, né? Mas falta essa questão de humildade, de tratarmos as pessoas como seres humanos. Todos precisam da graça salvadora de Jesus Cristo. Todos precisam dessa paz que muda e transforma o coração de todos os homens. É o evangelho do sobrenatural. O verso de número 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. É evangelizar, é chegar numa casa onde tem enfermidade, é orar para o enfermo, é expulsar demônios que estão ali presentes. Esse é o evangelho do sobrenatural. E a gente muitas vezes fica somente no evangelho do discurso, mas não muda. Nós temos medo de confrontar essas hostes do mal, mas é o evangelho da cura, onde houver a doença, que nós tenhamos uma oração de cura, de restauração, de vidas e transformação das pessoas. É o evangelho profético, é o evangelho que fala a respeito da verdadeira missão da igreja, que profetiza a respeito das coisas que estão acontecendo, das coisas que irão acontecer. É o evangelho da profecia. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta é a boca de Deus. O profeta é aquele que tem uma palavra de Deus. E por isso precisamos entender que não é a sua palavra, não é aquilo que ele pensa, não é aquilo que ele imaginou, mas o profeta é aquele que fala da parte de Deus. É aquele que prega a verdadeira palavra de Deus. Não é aquele que eu acho, eu sinto. Não, é o que a palavra de Deus diz. Esse é o profeta de Deus, é a boca de Deus. É aquele que fala da palavra de Deus. É aquele que prega a verdadeira palavra de Deus a todos os homens. E também é o evangelho da alegria. O evangelho traz alegria. Alegria para quem? Alegria para quem fala do evangelho, proclama do evangelho. Ele fala com alegria, ele fala com contentamento, ele fala com regozijo, ele transmite a palavra de Deus, ele se alegra porque ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. A alegria é também daquele que recebeu o evangelho, que alcançou a salvação. Ele se alegra porque ele saiu das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Ele alcançou a salvação, ele recebeu a salvação. Por isso ele é uma pessoa alegre. Ele teve sua vida transformada, ele teve sua vida mudada, ele teve uma segunda chance na sua vida. Então ele se alegra por isso, porque ele nasceu de novo. Ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo. E também a alegria de quem administra. No caso, Jesus, que administra essa salvação maravilhosa. Os céus se alegram. Nós temos parábolas, né, do filho pródigo que fala sobre isso, né, do pai que se alegrou pelo retorno do seu filho. Quão maravilhoso os céus se alegram. Nós temos até um hino que fala isso, né, a respeito dessa salvação, que os céus se alegram, que os anjos se regozijam por uma alma que se salvou. Então Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dessas pessoas. E o evangelho é o evangelho da felicidade. Lá no finalzinho, do verso 23 e 24, ele fala sobre isso. E voltando-se,
para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, felizes, bem-aventurados é aqueles que ouviram a palavra do Senhor. E aplicando isso para as nossas vidas, a colheita de almas é um trabalho árduo, requer esforço e dedicação. Não é fácil, não é fácil. Precisa ter muito trabalho, trabalho duro, muita dedicação, muito esforço para que o evangelho chegue à vida das pessoas. Todo crente que leva Jesus a sério torna-se alvo do diabo. Se você levar Jesus a sério, as baterias do diabo, elas vão virar para você, porque você está levando Jesus a sério, e você vai ser alvo, porque você está pregando o evangelho, você está tirando as almas, as pessoas das mãos de Satanás, das garras de Satanás, e apresentando a salvação e a vida eterna. A maior alegria do crente é a segurança e a certeza da salvação. Essa é a nossa maior alegria. É sabermos que somos salvos. É sabermos que estamos com Jesus. Não importa aquilo que acontecer, nós estamos com Jesus. O ponto 2 da nossa lição: o evangelho da misericórdia. Olha que palavra bonita. Nós vimos na primeira parte que é o evangelho das missões, que nós somos chamados, convocados para as missões. Mas também o evangelho, ele nos chama para exercermos a misericórdia. O evangelho, ele é motivado, a pregação do evangelho, ela é motivada pelo amor ao próximo. Eu evangelizo porque eu amo ao meu próximo. Isso é um mandamento de Jesus. Amar a Deus, amar o próximo como a você mesmo. É o mandamento do amor. Quem nós vamos amar? Primeiramente, a Deus. Vamos amar o próximo e vamos amar a nós mesmos. Esse é o grande desafio, viver uma vida de misericórdia, tendo misericórdia para com a vida das pessoas, amar totalmente. O evangelho, as boas novas de salvação, é para todas as pessoas que sofrem, para todas as pessoas que estão necessitadas. E quem não sofre nesse momento que nós estamos vivendo? Qual ser humano que não sofre? Ou ele sofre emocionalmente, ou ele sofre fisicamente, ele sofre espiritualmente. Todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas precisam da salvação. Todas as pessoas precisam de misericórdia por parte da igreja. Então, quando eu amo, eu estou exercendo misericórdia. O evangelho é o evangelho da ação e da prática. Mais uma vez a gente bate na mesma tecla. A igreja tem um discurso bonito, tem um discurso maravilhoso. Você ouve pregações extraordinárias, arrebatadoras. Mas quando nós saímos da igreja, quando nós voltamos para o nosso meio, para o nosso habitat, onde nós habitamos, onde nós trabalhamos, onde nós nos relacionamos, muitas vezes nós não temos ação, nós não temos prática. Aí o evangelho acaba se desmoralizando, porque nós falamos uma coisa, mas praticamos coisas completamente diferentes. E hoje a sociedade, ela mudou um pouco. As pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que nós falamos.
Porque discurso bonito está cheio, mas gente praticando, agindo, tem muito pouco. Pessoas agindo de misericórdia para com as pessoas. Voltando ao tema da guerra que nós estamos vivendo hoje, uma cena também que choca pelo cristianismo que nós estamos vivendo, é que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são da religião ortodoxa, são ortodoxos. E tem lá um momento, quando as tropas estão sendo enviadas, né, para invadir a Ucrânia, que alguns padres ortodoxos, são irmãos dos padres ortodoxos e do povo ortodoxo ucraniano também, eles vão o quê? Dar a bênção para aquelas pessoas que vão para a guerra. Até aí, tudo bem, está abençoando para os seres humanos. Mas tem um momento que eles vão abençoar os tanques, as armas, as bombas de destruição, de morte. É um discurso bonito, mas uma prática condenável. Porque aquele tanque vai matar uma criança, aquele tanque vai matar uma mulher grávida, aquele tanque vai destruir famílias. Então, temos um evangelho bonito, de discurso bonito, mas de uma prática completamente diferente. Uma prática completamente diferente. Na guerra da Bósnia, que também soldados sérvios eram ortodoxos, tem um momento que eles entram numa cidade lá chamada Srebrenica, e eles vão matar todos os homens, de 8 anos até o mais velho, só homens na cidade. Pegaram homens de 8 anos de idade até o mais idoso. Eles retiram da cidade e tem lá um batalhão chamado Scorpions, né, que era da elite. Cada um deles passa diante dos padres e abençoa as armas, e depois eles vão lá e assassinam todos aqueles homens e todas aquelas crianças que não tinham nada com a guerra, que não eram soldados, eram civis, e foram mortos. Hitler, a Alemanha, responsável pela morte aí de mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, a religião oficial da Alemanha é o luteranismo, é uma religião protestante. Então, muitas vezes, no nosso evangelho, o discurso é bonito, as pregações são bonitas, mas muitas vezes as práticas. Ah, mas eu não mato ninguém. Pode não matar literalmente, mas às vezes mata com a língua. Quando você deixa de ajudar a pessoa, quando você deixa de ser solidário com a pessoa. A gente percebe isso. Ontem eu fui no mercado na hora do almoço e tinha uma cena assim, tinha um rapaz pedindo comida na frente do supermercado ali, pedindo marmitex, o que fosse. Não estava pedindo dinheiro, não estava pedindo nada disso, pedindo comida. E estava assim, bem movimentado no que eu fui, tinha até fila para pegar carrinho. E eu percebi que a maioria das pessoas passava e nem dava bola para ele. Nem se preocupava com alguém que estava pedindo comida. Imaginando, né, que essas pessoas estão frequentando cultos evangélicos, missas católicas, mas na hora de praticar, o que custa para você comprar um pãozinho que seja ali? Porque, por mais baratinho que seja, mas um pãozinho sacia a fome de quem está com fome ali. Ele mata a fome. Então nós temos aí um discurso muito bonito, mas uma prática completamente diferente. Isso precisa ser mudado completamente. E aí vem algumas perguntas. A pergunta é para mim, a pergunta é para você. Pensa. Você já usou de misericórdia para com um desconhecido? Você já teve essa oportunidade, já teve essa experiência de usar de misericórdia para uma pessoa que você não conhece, que você nunca tinha visto, e ela precisou e você agiu de misericórdia? A segunda pergunta é fácil amar o próximo como a nós mesmos? É fácil. E a terceira, sou salvo porque pratico boas obras ou pratico boas obras porque sou salvo?
Às vezes nós queremos praticar boas obras para acumularmos pontos, né? Bônus no céu. Acumulando milhas no céu, né? Vamos acumular milhas no céu. Então, cada boa obra que eu faço, eu acumulo milhas no céu. Não. Eu preciso praticar boas obras porque eu sou salvo. Porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus na minha vida. E o terceiro, o evangelho da devoção pessoal. Aqui ele vai entrar e vai falar a respeito de Marta e Maria, um texto. E uma das coisas importantes nesse evangelho é a nossa adoração pessoal. Nós praticamos muito a adoração comunitária. Eu venho na igreja para adorar a Deus. Eu venho na igreja para cultuar a Deus. Eu venho nos encontros promovidos pela comunidade para adoração a Deus. Mas aqui ele está falando na adoração pessoal. Na minha experiência de adorar a Deus. Na minha intimidade. Aonde eu só tenho um companheiro, eu e eu. Adorando a Deus. A adoração verdadeira. A adoração sincera. A adoração de uma experiência individual com Deus. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Adorar a Deus por aquilo que Ele representa na minha vida. Orar a Deus, adorar a Deus por aquilo que Ele tem feito e está fazendo na minha vida. Adorar a Deus porque eu sou objeto do amor de Deus. Porque Ele me alcançou. Porque Ele tem sarado, Ele tem curado as minhas enfermidades. Deus tem ouvido as minhas orações. Deus tem abençoado a minha vida. Deus tem me protegido. Deus tem me amparado. Deus não tem deixado faltar nada para mim, para minha família. Então eu adoro a Deus pessoalmente por aquilo que Ele fez na minha vida. E isso é a essência da vida cristã. Quando nós chegamos na igreja para um culto, é o ajuntamento de adoradores, de pessoas que estão constantemente adorando a Deus, que agora vem na comunidade para adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque quando eu adoro a Deus, eu estou olhando para o irmão que está do meu lado, adorando, agradecendo a Deus pela vida dele, agradecendo a Deus porque nós temos uma comunidade que nós podemos nos reunirmos, podemos ouvir a palavra de Deus, podemos ser pastoreados, podemos termos cuidados, podemos receber o amor do próximo, auxílio mútuo, tantas coisas maravilhosas que a igreja possibilita. Então nós devemos adorar a Deus pela igreja que nós temos. A igreja é perfeita? Não é perfeita, porque onde existe o ser humano, existe a imperfeição. Mas nós buscamos cada dia aperfeiçoar a igreja. E como é que a igreja se aperfeiçoa? Quando eu, individualmente, estou me aperfeiçoando. Quando eu estou me preocupando comigo. Dessa forma, se todos nós estivermos aí nesse mesmo desejo, nesse mesmo objetivo, nessa mesma meta, nós vamos alcançar. Porque nós estamos adorando a Deus comunitariamente, porque é resultado de uma adoração pessoal, individual, de comunhão com o nosso Deus. Aí nós temos o exemplo no texto de Marta e Maria. Marta e Maria eram crentes, eram cristãs, eram seguidoras de Jesus, mas elas eram pessoas com temperamentos e práticas diferentes. Uma não era igual à outra, ela tinha formas diferentes, né? Marta era o exemplo de ativismo. Estava de fazer, estava sempre correndo ali com os afazeres, fazendo. Enquanto que Maria era o modelo mais de contemplação, que assentava aos pés de Jesus, para ouvir as palavras de Jesus, né? Para se alimentar das palavras de Jesus. Mas eram pessoas crentes em Cristo Jesus. Isso é necessário muitas vezes para as nossas vidas. Marta e Maria nos revelam a visão de quem serve. Uma servia com o seu ativismo e a outra servia com a sua contemplação.
O que eu faço para Jesus é sempre o melhor e o mais importante. Isso eu preciso levar em conta. A porção necessária. Jesus nos ensina que a única coisa necessária é a porção que Maria escolheu. Ouvir as palavras de Jesus. Ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Se assentar aos pés de Jesus. É uma prática que nós precisamos ter hoje. Ouvir as palavras de Jesus. Assimilar as palavras de Jesus. E aplicando isso, como podemos ter uma vida devocional diária com Jesus? Separar um tempinho. Olha que experiência maravilhosa que é a torre de oração. Você separa 30 minutos. Alguém que participa da torre, acha que esses 30 minutos é um tempo perdido? Não. Depois que você termina de orar, você percebe que 30 minutos foi muito pouco. E a gente reserva 30 minutos às sextas-feiras. Por que não investirmos 30 minutos todos os dias da semana? De domingo a domingo. E começarmos o nosso dia da mesma forma. É tão bonito, né? Olha o modelo. Você tem lá uma relação de pessoas que você vai orar e por motivos. Você tem uma relação pessoal de pessoas que você convive, que você vai colocar lá na sua listinha de oração, seus pedidos. Imagina a gente, cada um de nós, reservarmos 30 minutos diariamente para termos esse momento de comunhão com o nosso Deus, de intercessão para o nosso Deus. Se Deus já está fazendo coisas maravilhosas nas torres das sextas-feiras, imagine Deus fazendo todos os dias. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas curas, quantas libertações nós vamos ficar sabendo. Porque o Senhor opera em tudo. Qual a importância disso? É importante? Você dá importância? A gente vê que é importante. Porque a gente aprendeu nas sextas-feiras mudar a nossa agenda. Não temos compromisso nenhum naquele momento. Às vezes em casa, com aquela bagunça que acontece nas casas, dá vontade de você botar uma plaquinha lá, não perturbe. Agora não perturbe, porque agora estou... É desligar celular, é desligar tudo. Porque é o momento de estarmos orando ao Senhor, buscando a sua presença, tendo esse momento com o nosso Deus. Como que acontece a verdadeira adoração a Deus? Como acontece? Acontece a partir dessa experiência individual, aonde eu não preciso orar, buscar ali, né, um português corretíssimo para que meu irmão fale, opa, fugiu da aula de português, olha, não concordou o verbo, não, mas é aquela espontâneo, que você fala com Deus, a única preocupação é você estar na presença de Deus, é se derramar, é chorar, é colocar sua vida diante de Deus, com toda sinceridade, com toda transparência, porque para os outros a gente pode representar um papel, mas para Deus nós não podemos, é a nossa essência, porque Deus nos conhece, ali é o verdadeiro eu, sem maquiagem, sem nada, é o verdadeiro eu, diante da presença do nosso Deus. E concluindo aqui, a lição de hoje, do capítulo 10 de Lucas, nos ensinou que o Evangelho é o Evangelho das missões, é o Evangelho da evangelização, que o Evangelho é o Evangelho da misericórdia. Eu preciso amar o outro, eu sou chamado a exercer misericórdia neste mundo, e que o Evangelho é o Evangelho da devoção pessoal. Eu preciso ter uma experiência individual de adoração, de devoção, de contemplação na presença do nosso Deus. Porque isso muda a nossa história, isso muda a nossa vida, e isso nos abre perspectivas maravilhosas do reino de Deus. O Senhor nos ensine a ser essa igreja, e a vivermos como igreja, a verdadeira igreja, aquilo que nós podemos chamar de igreja evangélica, a igreja que está no Evangelho de Jesus Cristo.
a igreja que segue os passos de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pela presença maravilhosa do Senhor, pela bondade do Senhor, e porque tivemos mais uma vez a oportunidade de abrirmos a Tua palavra, Senhor, e buscarmos nela, Senhor, o alimento espiritual para as nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos missionários, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos misericordiosos, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.